Meus amados irmãos em Cristo, todos vocês que estão a nos ouvir através dessa live, estamos aqui hoje para mais uma vez trazermos uma mensagem da parte de Deus para todos os irmãos em Cristo Jesus que estão nos acompanhando neste momento. Eu gostaria de convidar você que está aí na sua casa, aonde estiver, nos ouvindo, para lermos conosco aqui. Quero também dizer para vocês, transmitir minha saudação, que a paz de Cristo, esteja com todos vocês e que agora você passe a sentir essa paz reinando no seu coração, trazendo tranquilidade, fazendo você descansar diante de tudo que você está vivendo, passando, enfrentando, mas crendo que certamente não está sozinho. Vamos comigo ler a palavra do Senhor que encontramos na carta aos Hebreus. No capítulo 12 da carta aos Hebreus, o versículo 1 diz o seguinte: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos a carreira que nos está proposta, com paciência. Meus amados irmãos, esta é uma oportunidade que Deus está nos dando para nos fortalecer. Esta é uma oportunidade que Deus nos oferece para podermos levar esta mensagem de estímulo, de fé, de esperança para você que está aqui. Através de tudo que estamos fazendo, você está conosco, nos acompanhando nesse trabalho importante. Deus tem proporcionado uma carreira para cada um de nós. Nós temos uma missão a cumprir. E nós precisamos saber qual é a nossa missão. Uma carreira que Deus nos propôs a correr, ou uma missão a cumprir, que não devemos deixar para trás. É de grande importância para cada cristão, para cada servo de Deus, que agora nos ouve, sabermos que precisamos cumprir esta missão. Mas acontece que existem muitos empecilhos para tentar nos impedir a cumprir esta missão. Eu acredito que agora muitos sabem qual é a sua missão, a sua carreira, que você tem que correr com paciência, porque certamente Deus tem nos chamado para fazermos algo que venha contribuir para o crescimento do seu reino, salvando vidas, libertando vidas, levando esperança e fé para a vida daqueles que não conhecem a Deus. E sabendo que temos uma missão a cumprir, uma carreira a correr, precisamos ter um equilíbrio. Não precisa correr demasiadamente, é preciso ter um equilíbrio. Correr quer dizer continuar na missão. Ser paciente é não perder o controle, o equilíbrio de tudo quanto nós temos a realizar aqui nesta vida como servos de Deus, como cristão. E ele está dizendo, portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Meus queridos irmãos, essas testemunhas, elas são
Abel, Enoque, Abraão, Sara, Isaque, Jacó, José, Moisés, Débora, Baraque, Gideão, Sansão, Jefité e Samuel e tantos outros profetas, homens de Deus que presenciaram a glória de Deus nas suas vidas. Homens que puderam ver a mão do grande Deus estendida e que também viram seu grande poder revelado de forma grande, de forma tremenda. Esses são as testemunhas que presenciaram essa grandeza de Deus, e hoje nós devemos tomar, por exemplo, os testemunhos dessas testemunhas. Cada um tiveram o seu testemunho de vida, porque baseados na experiência que puderam adquirir com o Criador, eles se mantiveram numa postura muito firme, mesmo que muitos deles passaram dificuldades terríveis, grandes provações, tremendas lutas, investidas de Satanás diversas, mas mantiveram-se numa postura firme de alguém que cria no invisível e não recuaram, não retrocederam, mas eles tinham ciência da missão que tinha a cumprir, porque o Criador os chamou e os delegou responsabilidade para realizar a missão que as quais eram eles que tinham que cumprir. Olhando para a vida de Abel, vamos ver lá no capítulo 4 de Gênesis, e versículo 4, que Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. E Deus, ele recebeu o sacrifício de Abel. Deus atentou para Abel e atentou para o seu sacrifício. Foi a causa da inveja de Caim. Porque a Bíblia diz que Abel era um homem justo. Tinha aprendido com Adão, o seu pai. Adão certamente passou algumas experiências que adquiriu com o Criador para seu filho Abel. E ele que, ouvindo todas as experiências adquiridas por seu pai, agora ele se volta para procurar, buscar, a servir, a invocar a esse Criador. Esse Deus que era o Deus de Adão, o Deus de Eva e também o Deus de Abel. Então, neste momento, Abel, ele se dedicava de tal maneira que se tornou um homem justo. Isso por quê? Porque as obras de Abel eram obras aprovadas por Deus. E como se sabia que um sacrifício era aceito pelo Criador? Quando Abel ofereceu uma das suas ovelhas, do seu rebanho, da gordura do seu rebanho, o sinal de que Deus estava recebendo era porque ele derramava fogo do céu e consumia o sacrifício, a oferta, o holocausto. Nós podemos ver que quando Gideão, um anjo apareceu a Gideão, e Gideão, ele ofereceu uma oferta para aquele anjo, não sabendo ele que era o anjo do Senhor. E quando ele trouxe a oferta de manjares, o anjo mandou que Gideão pusesse numa penha. Gideão pôs numa penha, verteu o caldo por cima da oferta de manjares,
e o anjo pôs a ponta do cajado, e toda aquela oferta foi consumida, e o fogo acendeu, e o anjo sobe naquela chama, e Gideão disse: eu tenho visto o Senhor face a face. Meus amados irmãos, quando Elias oferecia a Deus o holocausto, no desafio com os profetas de Baal, o sinal de que Deus estava recebendo o sacrifício do profeta Elias foi derramar fogo, consumindo o holocausto, a lenha, as pedras, a água e tudo que tinha. E todo o povo de Israel se dobrava e dizia: só o Senhor é Deus. Abel alcançou testemunho de ser um homem justo, de ser um homem aceito, um homem aprovado, porque as suas obras deu testemunho de que ele era fiel. Era um homem de fé, ele tinha fé, presenciou a grandeza de Deus na vida dele, é uma das testemunhas. Um outro homem foi Enoque. Enoque, nos tempos em que ele vivia, o mundo estava completamente perdido na corrupção. Toda a terra praticamente tinha se corrompido. Cada pessoa tinha se desviado do seu caminho. Os seus corações estavam corrompidos. Não queriam atentar para nada do que era de Deus. Mas Enoque se manteve numa posição firme. Ele acreditava que diante de todas as dificuldades que estava enfrentando, uma crise espiritual muito grande naquele tempo em que Enoque vivia, ele pôde crer que mesmo assim era possível continuar crendo em Deus e sendo fiel a Ele, prestando sua devoção, prestando sua gratidão, prestando seu louvor e também se comportando de tal maneira que Deus tomou prazer nas suas obras, nas suas atitudes. Enoque era uma das testemunhas que também teve o privilégio de ter uma devoção como homem nenhum daquele tempo tinha condições de ter. Ele fez a diferença. Ele fez uma obra que todos ali puderam ver na vida dele. Foi uma vida que ele passou a viver diferente de todos os demais. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Enoque chegou a andar com Deus. Quando diz que Enoque estava andando com Deus, está falando da estreita comunhão que ele tinha com Deus. A intimidade de Enoque era tão grande, a fidelidade que ele tinha a Deus pela fé que ele tinha no seu Criador era tão grande que ele se tornou um homem separado totalmente do pecado. Era um homem santo, era um homem diferente. Tão grande era a diferença que chegou um momento que o Senhor revelou para ele a vinda do Senhor Jesus, vindo em glória. Se você olhar no livro de Judas, no versículo 13 e 14, você vai encontrar que Enoque recebeu uma revelação de Deus acerca da vinda do Filho de Deus. Um privilégio muito alto. Foi um testemunho que Enoque, ele alcançou pelo fato de ser testemunha da grandeza que Deus revelou na sua vida. Era uma das testemunhas. E tão glorioso era o viver de Enoque, tão grande era a comunhão de Enoque, tanto agradou a Deus esse homem, que Deus não quis que ele continuasse mais nesta terra corrompida, e resolveu o tomar para si e o levou para a glória. Amados irmãos, uma outra testemunha foi a Noé. Noé foi um homem que também nos dizem que ele viveu. O mundo estava cheio de maldade, cheio de violência,
malícia, cheio de depravação, cheio de homens com suas mãos manchadas de sangue, criminosos, tempo de muita depravação, de prostituição, de adultério, de fornicação, aonde a anarquia predominava na vida daqueles seres daquele tempo. E a Bíblia diz que toda a terra se corrompeu, mas Noé, ele continuou na sua firmeza, porque acreditava no seu Criador. E fez a diferença naquele passado difícil, fez a diferença naqueles dias estreitos para a vida dele como homem, no meio de pessoas, no meio de uma sociedade sem compromisso com o Criador, e ainda mais querendo corromper a vida dos que estavam querendo se aproximar. E Noé se manteve firme, e Deus, ele fez uma chamada a Noé. Noé ouviu a voz de Deus. Deus, ele se revelou para Noé. E quando Noé viu, presenciou, ouviu a manifestação de Deus que dizia: Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Mas eu quero contar com você, porque os dias que esse povo ainda tem para viver é de 120 anos. E quero que você construa uma arca para mim. Uma arca que vou eu dar toda a planta e as instruções que as quais você irá precisar para construir. E a Bíblia diz que Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via e não se ouvia, porque nunca se viu dizer que um dilúvio tinha caído sobre a face da terra, e foi isso exatamente que Deus falou que ia acontecer ao nosso irmão Noé. E como ele creu, temeu, e para a salvação da sua família, diz a palavra que ele preparou a arca. A arca era de 300 côvados, aproximadamente 150 metros de comprimento. A arca tinha que ser de 50 côvados de largura, aproximadamente 25 metros de largura. Tinha que ser com 30 côvados de altura, aproximadamente 15 metros de altura, com vários compartimentos. Ele tinha a missão de construir a arca. Naquele tempo não era fácil construir uma arca, porque não existia as ferramentas que hoje existem. A tecnologia era muito devagar, não era avançada como nos dias atuais. Acredito que a madeira tinha que ser cortada no machado e lavrada no machado, para se construir uma arca pela qual Deus deu toda a planta do tamanho, da largura e da altura. Era necessário muitos anos. E tem mais, quando Deus mandou Noé construir a arca, ele passou a construir porque ele creu naquilo que ele viu e naquilo que ele ouviu do próprio Deus. É mais uma das testemunhas que as quais está nos rodeando ainda com os seus testemunhos de vida. E quando Noé, ele recebeu esta missão para cumprir, a missão não era construir uma arca para salvar o povo corrompido. A missão era construir uma arca para ele mesmo se salvar com a sua família do dilúvio que vinha, e de animais e de aves que deveriam ser postas na arca. Um casal de cada animal, um casal de cada ave. Uma outra coisa que eu fiquei observando a meditar nesta palavra: você sabe que existem muitas espécies de animais, e são tantos que é difícil até mesmo contar. E quando se fala de aves, tantas espécies de ave existem, e Noé tinha que pôr cada
de cada espécie um casal. Não foi fácil. Você acha que Noé saiu procurando nas matas os casais das aves? Certamente o mesmo Deus que falou com Noé, que deu todas as instruções de como deveria se construir a arca, foi o mesmo Deus que também fez as aves, depois da arca pronta, se dirigir até aquela arca, porque havia impossibilidade para Noé realizar uma coisa dessa. Isso é coisa para Deus e não para homem. É certo que o que ele pôde, ele fez, mas o que não pôde, o Criador realizou. O que você não pode fazer, Deus vai fazer. Mas o que está no seu alcance é de sua responsabilidade. É você que tem que fazer. Deus nos chamou para uma missão, e essa missão não deve ser interrompida com nenhum embaraço. Eu acredito que agora existem muitas coisas que se constituem no embaraço para impedir você correr a sua carreira, ou seja, cumprir a missão que como cristão você precisa cumprir diante de Deus neste mundo corrompido. E qual é o embaraço? São muitos. Acredito que tem muitas pessoas agora em dois pensamentos, não sabe se serve, não sabe se deixa de servir, não sabe se prossegue ou se recua da caminhada. É preciso se determinar, é preciso olhar para essas testemunhas que além de ter presenciado a glória, o poder, a grandeza, a mão de Deus, ainda alcançaram testemunho para que hoje eu e você pudéssemos tomá-los por referência. Os testemunhos desses homens e dessas mulheres são referência para você, que muitas vezes Satanás quer te embaraçar com uma coisa que está querendo fazer você se distanciar de Deus, deixar a missão, entregar a responsabilidade. Não quer mais cantar, não quer mais pregar, não quer mais fazer a obra, não quer mais servir. E isso por causa de embaraço. Tem muitos empregos que aparecem, que até aparentemente parece uma porta aberta de Deus, mas não é. É uma porta que vai te prender, vai abrir para te prender. É um embaraço, desejos de usar alguma coisa, desejos carnais, desejos mundanos, seduções, tentações e tantas coisas que surgem como proposta, bandeja, prato, presente, oportunidade que parece ser aquilo que vai mudar você, mudar a sua vida e te fazer uma pessoa melhor. Mas não é. Noé, ele estava preparando a arca para salvar-se a si mesmo e a família e aqueles animais e as aves que Deus tinha mandado ele pôr na arca. Ele presenciou a grandeza de Deus. É uma das testemunhas. Uma outra testemunha foi o nosso irmão Abraão. Abraão foi um homem de fé. Um homem que teve tanta fé em Deus que ele alcançou o título de pai na fé. Pai da fé. Quando Deus ele faz uma chamada e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, do meio dos teus parentes, da casa de teu pai, e vai para uma terra que ainda eu te mostrarei, e eu te darei esta terra por herança. Abraão não sabia onde era essa terra, mas quando ouviu esta mensagem, essa divina revelação vinda diretamente do Criador, ele creu, tomou posse e se dispõe a deixar pai, a deixar a terra, a deixar tudo e prosseguir em direção a essa missão que Deus estava lhe entregando. E pelo fato dele se dispor e de acreditar, Deus também se responsabilizou de dirigir
dirigir os passos de Abraão, para que ele não fosse para caminhos diferentes. O Espírito de Deus direcionou a Abraão para ir em direção à terra de Canaã, a terra prometida. E Abraão chegou naquela terra. E Deus disse: Abraão, a ti e a tua semente depois de ti tenho dado esta terra para herdares. Porque ele obedeceu a voz de Deus. Foi a partir dali que as manifestações da glória de Deus começou a se revelar na vida de Abraão. Foi a partir dali que a mão de Deus ele se estendeu e Abraão começou agora a ser contemplado como um homem aprovado, um homem digno daquilo que é divino, de tudo que era procedente do céu. E Abraão viu a glória de Deus. A mão de Deus estava sobre ele. Meus amados irmãos, observem, as testemunhas, elas alcançaram dias difíceis, como nós também estamos vivendo dias difíceis. Mas foi possível, porque acreditava no Criador, superarem todas as dificuldades. Deus capacitou aqueles homens, aquelas mulheres, que não dá tempo para falar de todas e nem de todos, porque no capítulo 11 da carta aos Hebreus está uma lista desses heróis, dessas mulheres, desses homens, dessas testemunhas que testemunharam o poder de Deus e serviram de testemunho, alcançaram testemunho. É testemunho para mim e para você. Se você está querendo desistir da fé, se você está amedrontado, se você acha que não dá mais para continuar, olhe, tome por referência a vida desses homens. Foi glorioso o que aconteceu na vida de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés e de todos os demais que fazem parte dessa lista de testemunhas. E porque hoje estamos vivendo num tempo difícil, devemos encarar a carreira que nos está proposta. Está querendo baixar a cabeça? Está querendo desistir? Está querendo arrumar uma desculpa para não cumprir a missão? Olhemos para essas testemunhas. O mesmo Deus que pelas suas fé e coragem deu capacidade de fazê-los vencer, é o mesmo que vai também fazer a mim e você vencer. A coragem daqueles homens, daquelas mulheres, a determinação de mesmo até perderem a vida, fizeram com que alcançassem grandes testemunhos. E ainda hoje Deus dá testemunho desses homens, dessas mulheres, para mim e para você, que ainda continuamos nesta jornada, nesta milícia. Somos os militantes cristãos dos tempos atuais. Militamos a boa milícia, acreditamos que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, porque não lutamos com armas carnais, armas materiais, lutamos com as armas espirituais, celestiais, vinda diretamente de Deus, doada por Ele. E existe uma arma muito importante, que com certeza, se fizermos uso dela crendo, vamos vencer. Essa arma é a palavra de Deus. A palavra de Deus é mais forte do que uma dinamite, é mais forte do que uma bomba,
é mais forte do que qualquer coisa. Foi esta arma que Jesus usou para se defender das tentações de Satanás. Foi esta arma que Paulo usou para se defender dos inimigos judeus que tentou impedir a carreira de Paulo. Mas com esta palavra, Paulo, ele pôde se defender pregando, ensinando, fazendo todos através dela conhecer a Deus e se tornarem obedientes, cativo à obediência da sua palavra. E foi através desta palavra que muitos passaram a conhecer Cristo, mas um preço muito grande. Não só Paulo, como todos os demais que daquele tempo foram os pregadores do Evangelho, sofreram. Então, meus amados irmãos, nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, vamos deixar todo o embaraço, tudo aquilo que faz você se afastar de Deus, tudo aquilo que pode levar você a cometer um escândalo, tudo aquilo que pode fazer as pessoas a desacreditar em você, tudo aquilo que pode apagar a tua luz, tudo aquilo que pode fazer de você um sal que não tem mais sabor, tudo aquilo que pode te envergonhar, tudo aquilo que pode levar você a um remorso, como foi o caso de Judas, que se embaraçou com a prata e depois foi tarde demais quando quis tentar consertar o que fez de errado. E os embaraços vêm como propósito atrapalhar o plano que Deus tem na sua vida. Os embaraços vêm como propósito uma seta de Satanás para te levar longe da carreira que tu estás proposto a correr. E ser paciente é ser equilibrado. Ser paciente, correr com paciência, é permanecer na caminhada, ainda que seja necessário se arrastar. Se não temos condição de correr, vamos andar. Se andar também não dá para andar, porque é difícil, vamos nos arrastar, mas nunca jamais voltar atrás. E é Deus que conta com você para essa missão. Você sabe que Deus, Ele não nos chamou apenas para estar dentro de quatro paredes. E se a missão que Ele tem te entregado é dentro de quatro paredes, então zele, então tome posse, então abrace, porque certamente Deus, Ele confirmará essa chamada, esta missão, e te abençoará, meu amado irmão. Não tenha medo de tudo quanto está acontecendo nesses dias que estamos atravessando com tantas dificuldades. Não tenha medo, porque Deus, Ele tem providenciado coisas grandes a teu favor e ao meu favor. Nos dias mais difíceis da vida de Elias, Ele mandou os corvos levar pão e carne para Elias quando estava na caverna. Quando o pão e a carne não foi mais levada pelos corvos, porque o rio de Querite secou, Deus manda Elias para uma cidade de Sarepta, que era de Sidom, e lá tinha uma mulher viúva que Deus disse que ia sustentá-lo. E é certo que a mulher não tinha nada, tudo que ela tinha era um pouquinho de azeite, era um pouquinho de farinha, tudo que ela tinha era aquilo para se alimentar com seu filho uma vez e morrer. Mas o Senhor disse que tinha ordenado a ela para sustentar o profeta. Deus preparou aquela mulher para receber aquele homem Elias e dividiu um pouco daquela farinha com ele, dizendo ela que não tinha nada, só tinha aquilo. Ele disse: faz um bolo pequeno para mim primeiramente, e depois para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor: da panela a farinha não faltará, e da botija o azeite não acabará. Deus tinha como propósito fazer duas coisas: salvar a vida do profeta e salvar a vida da viúva e do seu filho que ia morrer. Porque ele disse: nos dias de Elias havia muitas viúvas em Israel,
mas a nenhuma foi enviado Elias, a não ser a viúva de Sarepta, que era de Sidom, porque o propósito de Deus era com ela. E foi exatamente por esse motivo que Deus enviou o profeta para dar o livramento de morte àquela mulher e a seu filho. E como tinha prometido, sustentar o profeta com aquele pouco de farinha e aquele pouco de azeite que estava na botija daquela mulher e na panela. Deus é o mesmo. Ele foi ontem, é hoje e será amanhã aquele que tem o cuidado especial com cada um de nós. Ele nos guarda, Ele nos sustenta. É Ele quem providencia toda a provisão, seja o que for. Acreditemos. Uns comentários saiu e alguém dizia assim: por que Deus permitiu que a cantora falecesse? Deus não poderia ter curado? Sim, Ele não poderia, não, Ele pode fazer tudo. Mas não era para curar, porque se fosse ela estaria curada. O momento era para ir embora. E se o momento chegar para que eu e você vá, nada impedirá que isso aconteça. Mas se os propósitos de Deus é que você ainda tem que andar, tem que viver nesta terra, porque tem uma missão a cumprir através de você, fique certo, você pode passar pelo que passar, não vai morrer agora, porque Deus tem um propósito e os propósitos de Deus não são frustrados. Jó, sabendo dessa situação, ele disse: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem poderá impedir os propósitos de Deus? Ele disse: porque o Senhor Jeová o determinou, quem pois invalidará? Pois a sua mão estará estendida, quem pois a fará voltar atrás? Se Deus a teu respeito determina, decreta algo para acontecer, nada pode impedir. Então somente sejamos sábios, obedientes a Deus, e vamos continuar crendo, nunca jamais dizer que Deus não pode, querendo jogar Deus como se fosse culpado, porque Deus não é injusto, Ele é justo, e é por causa dessa justiça que nós estamos ainda aqui de pé. Deus vos abençoe, Deus nos guarde. Que a paz de Cristo, o seu grande amor, esteja derramado nos vossos corações. Eu quero também agradecer a toda a equipe que está aqui e a todos vocês que estão nos ouvindo. Continue. Sábado, se Deus permitir, domingo próximo, sábado próximo e domingo próximo, estaremos aqui novamente para trazermos da parte de Deus uma palavra, uma atitude, certamente que vai trazer conforto, consolo para a tua vida e para o seu coração. Que Deus abençoe e seja com todos nós. Amém? Irmã Jaqueline. Amém. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Valdevir e a vida de cada um de nós. Nos comentários, alguns irmãos glorificando a Deus por essa palavra, como eu também comentei, estava com saudade desses cultos de doutrina, que parecia um culto de doutrina. E nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor, alguns irmãos mandou a paz do Senhor para o Senhor, alguns obreiros, não só daqui de Alagoas, mas também ali de Recife, o irmão Daniel, de Caruaru. E nós queremos pedir aos irmãos que estão acompanhando a live, que você pode depois rever a live, o vídeo no próprio canal, que fica salvo. E você lá pode comentar, porque muita gente comenta aqui ao vivo, e depois lá no vídeo a gente vê várias visualizações, mas nenhum comentário. Você pode comentar como foi para você essa live, também pode pedir oração, também sugerir alguma coisa para a gente fazer na próxima live. Que Deus abençoe a vida de cada um, continue confiando no Senhor, que Deus abençoe a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Antes de finalizar, eu convido o pastor Valdevir para fazer a oração. E nessa oração,
queremos pedir que o Senhor faça uma oração apresentando também os profissionais da saúde que estão trabalhando nos hospitais, alguns já até doentes, mas que o Senhor apresente a vida de cada um para que o Senhor venha usar, em nome de Jesus. Vamos fazer a oração. Vamos pedir a Deus agora que abençoe a sua, a minha, as nossas vidas. Bendito Deus, Criador dos céus e da terra, ó Pai celestial, Tu, Senhor, que estás assentado no santíssimo lugar da Tua habitação, que tem o domínio, o controle de todas as coisas, eis o governo eterno, tudo se submete à tua vontade, porque tu estás acima de todos os céus, acima de todos os anjos, de todos os principados e potestades, porque tu é Deus e não existe outro. Eu quero te apresentar a irmandade da fé na face de toda a terra. Visita, Senhor, a cada crente, a cada salvo, e entra, meu Deus, com providência de vitória, de conforto, de consolo, encha de alegria, de força, de paz, e derrama do teu amor no coração de cada um, e faz reacender dentro deste povo a esperança da vinda de Jesus Cristo e o arrebatamento da tua igreja. Eu quero te apresentar os agentes de saúde, todos os profissionais que trabalham nesse ministério da saúde. Eu quero te pedir, Senhor, visite cada uma das pessoas que estão lidando com os enfermos desse problemas que está assolando o mundo todo. Proteja essas pessoas, meu Deus, põe a tua mão para guardar essas pessoas e fazê-las permanecer saudáveis, para poder servirem, Pai, de canais para socorrer a tantos quanto precisa de um socorro. Pai amado, nós te pedimos, nós te agradecemos, no nome de Jesus Cristo, aquele que está acima de todas as coisas. Amém. Recebam a bênção, meus amados irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus na face da terra, seja com a nação de Israel, seja com todos os que estão aqui presentes, seja com a nossa nação brasileira, agora e para sempre. Todos digam: Deus abençoe cada um de vós.